E agora estaremos lendo do versículo 54 até o versículo 62, que nos diz a palavra do Senhor. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão à sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irás. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares e milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. Queridos irmãos e amigos, baseado nesses versículos 54 a 62, nós falaremos sobre a partida de Rebeca. Já tendo sua missão como completa, os anfitriões pedem que o jovem Eliezer demore mais alguns dias. Isso prova para nós que Eliezer não somente era homem de oração, não somente era homem piedoso, prudente, cauteloso, mas ele era uma pessoa sociável, agradável para se viver. Isso é provado através desses versículos, porque o pai da moça, a família, pede que Eliezer demore mais alguns dias. Ele novamente quebra a regra da etiqueta, pois não atende os senhores da casa, os anfitriões, mas ele faz isso porque entendia que a missão para a qual havia sido enviado era mais urgente. Ele, na verdade, quer voltar prontamente para o seu senhor Abraão e contar-lhe todas as novidades, tudo o que havia acontecido, esclarecendo os fatos. Então veja que ele era um bom servo. Primeiro, porque sabia qual era o seu papel. Segundo, respeitava o seu senhor. Terceiro, era um homem de oração. Um jovem ou um servo ou uma irmã ou irmão que parte para esse princípio bíblico, tomando como exemplo Eliezer, com certeza será ricamente abençoado por Deus. Então, Rebeca parte não por obrigação do pai, nem por obrigação de Eliezer, mas sim pela sua própria decisão. Eu quero ir com esse homem. Note que não havia qualquer obrigação, nem opressão, e que nenhum tipo de machismo acontecia naquela época. É claro, cada cultura tinha a sua forma de proceder, mas aqui no meio do povo de Deus, veja que os próprios pais se dirigem à moça e pergunta a ela: você quer ir com esse homem? Ela diz: eu quero. Deus trabalhou até o último momento. Uma coisa importante pode ser vista nesse texto, que envolve a decisão de Rebeca ir com Eliezer. Já nos tempos antigos, a moça tinha sua decisão na questão da vida a dois. Para muitos estudiosos, a participação da noiva era fundamental para o início de uma família. Na verdade, os horeus, em seus contratos de casamento, especificavam tais afirmativas. O certo é que Rebeca parte, mas parte debaixo de bênção. Ela não fugiu, ela não cometeu prostituição para se casar, ela teve procedimento de uma moça santa, por isso que o Senhor vai abençoá-la grandiosamente. Há um destaque especial para Débora, a qual era serva de Rebeca. Por um tempo, ela foi quem lhe amamentou. Ela sempre estivera no meio desta família. Pelo lado humano, biológico, os familiares só viram as bênçãos naturais, as quais foram dadas para Rebeca. Mas, na verdade, tinha seu aspecto profético,
conforme falou o próprio texto de Gênesis 22, 17. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, versículo 17, diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Enquanto que a família de Rebeca dá uma bênção dizendo: você será mãe de muitos povos e etc, tal, eles só viram esse aspecto natural. Mas o próprio Deus já havia dito que devido à aliança que Abraão tinha com Deus, então agora Deus deixa claro que há de abençoar, prosperar a família de Abraão. Nesse caso, inclui tanto Rebeca como também inclui Isaque. De modo que você entende que a bênção feita pela família de Rebeca a ela tinha seus aspectos biológicos, sociais e etc. Mas Deus deixou claro para Abraão que isso tinha o seu aspecto divino. Uma coisa importante podemos notar nesse texto. Observe que Isaque está no mesmo lugar em que antes estivera Agar. Isso é muito interessante a gente atentar para essa particularidade, porque você vê aí pelo texto bíblico que Isaque, ele está no lugar onde antes estivera Agar. Mas alguém pode perguntar, e por que Isaque estava nesse lugar? Na verdade, ele estava em grande tristeza, solidão, pois sua mãe havia falecido. E o nome que se faz a esse lugar onde ele estava, que nós podemos analisar, na verdade, queridos, apontava também para o local aonde Deus havia falado com Agar. De modo que Isaque vai para esse local sabendo e tendo a certeza que ali o Senhor podia falar com ele naquele momento de solidão, lhe trazendo alento, lhe trazendo vitória, lhe trazendo prosperidade. Portanto, nós podemos crer aqui que Isaque buscou falar com o Senhor ali, como antes ele havia falado com Agar. Que Deus os abençoe e que ele nos guarde para sempre. Amém.